Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bexcast, o podcast oficial do Business Experience, um movimento de empresário para empresário. E eu não estou aqui sozinho. Sou Lucas, sócio-diretor do Grupo Digital Boss e um dos fundadores do Business Experience Maceió. E eu quero, claro, fazer parte dessa mesa mega especial. Temos uma convidada, inclusive, que vocês estão muito ansiosos e não perdem por esperar. Mas, claro, duas pessoas mega especiais aqui também para compor essa mesa. Primeiro, minha esposa e sócia, Letícia Lima. Se apresente, meu amor. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer estar nessa mesa aqui, né? Sempre uma troca muito preciosa e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo maravilhoso. E a nossa parceira também, Ana Helena. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Ana Helena, sou psicóloga e gestora das emoções para líderes e empresários que querem melhorar a sua performance. Maravilha. E hoje o tema tá daquele jeito. Eu já queria te convidar, né, a poder compartilhar esse link com mais empresários, com mais líderes e com mais gestores que precisam desse conteúdo. Porque hoje eu tenho certeza que a cabeça vai ferver por aqui. E aqui, já para compartilhar com você daquilo que a gente vai hoje comentar, né? Nós temos um tema super especial que é metodologia não é modinha. Estratégias para uma gestão eficaz a longo prazo. E já para a gente começar o papo, de verdade, eu quero que a gente receba com muitos aplausos, né? Mas calma que eu vou apresentá-la. Uma convidada super especial, que é a Fátima Tenório. Ela que é mestre em educação pela Universidade de Bath, pela Inglaterra, cofundadora da System Idiomas e referência nacional em gestão educacional e metodologia bilíngue, com mais de 38 anos de experiência como gestora escolar e formadora de professores, além de uma excelente esposa, mãe, avó e pessoa. Então, muitos aplausos para Fátima Tenório. Seja muito bem-vinda, Fátima. Nossa Senhora, meu Deus, eu fico tão honrada com esses aplausos, viu, Lucas? Muito obrigada, viu, pelo convite. A empresa de vocês é maravilhosa e essa coisa de evidenciar as qualidades de um empresário é muito importante, principalmente para a gente poder compartilhar com quem tem interesse, né, em empreender e crescer, claro. Maravilha, seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos papear, né? Vamos compartilhar conteúdo, vamos aprender juntos, Com né? certeza. Sim. E já para a gente abrir a roda, né? Eu sei que assim, a gente vai conversando, vai decorrendo aqui o Os assunto. assuntos vão surgindo, né? Vão surgindo também, né? Mas eu queria já começar com uma pergunta, Fátima. Sim. Né? Porque, assim, na ascensão da inteligência artificial, de tantos cursos, de tantas mentorias e programas mesmo de educação, a gente viu que o conceito, talvez, de metodologia tem se pulverizado e até colocado como um ruído do que é metodologia de verdade, né? O que é uma metodologia que gera resultado, que faz acontecer. E você é mestre nisso, né? Então, eu queria perguntar o que define um método de verdade. Olha só, metodologia é uma coisa muito séria, não é? Não é nada que se pergunte, por exemplo, a uma IA o que é metodologia e a IA vai lá e descreve para você uma simples definição. Metodologia é científico. Até existe uma disciplina que todos sabem, que fazem seus pós-graduações, mestrados, doutorados, ou até curso de graduação, que é metodologia científica. Então, tem os métodos, e isso é uma ciência que você leva para qualquer área, não é? Então, a definição mais simples, que eu sempre, quando trato de metodologia, é o modo de fazer. Se você pensar em um bolo, Receita, você né? tem o método de como você fazer, não é? Mas aí, método, quando aplicado às pessoas, como metodologia de ensino, né? Então, criar uma metodologia como nós criamos para acelerar a aprendizagem do inglês, né? E aí requer muito mais sofisticação. Então, em momento algum, né, uma máquina de IA, qualquer engine dessas, qualquer engenharia de IA, né, não pode trazer para você uma coisa sofisticada que mexe com mentes das pessoas, com o processo com que ocorre a metodologia, não é tão simples. Então, a metodologia é o modo de fazer. Então, como é que eu vou fazer o meu aluno se comunicar? E isso pode ser, claro, aplicado a outros idiomas, né? Não precisa ser inglês somente. A gente teve sucesso, né, com o inglês porque a gente percebeu que a naturalidade de como essa metodologia acontece trouxe muito mais resultados do que metodologias
enlatadas. Sim. Então, tem as metodologias que, principalmente as antigas, então, para a gente chegar até esse ponto, a gente estudou bastante todos os métodos existentes, né? E tem as metodologias enlatadinhas, então você vai decorar tal termo em inglês ou em francês. A Ana Helena é uma Sim. mestra aqui em francês, é maravilhoso que a gente pode se entender, né? Mas não é enlatado. Uma língua não pode ser, não é, Ana Helena, dentro de uma caixa. Porque você está mexendo com a caixa mais sofisticada que existe, que é o seu cérebro. Então, cada um tem a sua maneira, a sua engenharia pessoal. Então, a forma de como eu vou aplicar o método para você entender a língua, colocar ela para fora, tem que ser de uma forma que sua cabeça entenda, que ela automaticamente dê resultado, não é? E que sirva não só para uma pessoa, porque ainda tem essa peculiaridade, né? Metodologia, tem uns que se dão, outros que não, né? Então, aí você começa a testar, mas o que é bom da ciência? Ciência trabalha com estatística, com número. Então, quanto mais pessoas dão resultados bons, mais você tem a certeza de que aquilo está dando certo. E a validação do certeza. método, né? A Eu validação. considero a parte mais importante, porque a gente já teve o prazer, né, de experimentar da metodologia que Sim, vocês aplicam dentro da System. Sim, E, de fato, para um idioma, eu considero a melhor forma de aprender. sim. Eu fui a pessoa que fiz o inglês de cursinho muitos anos, e quando eu fui Sim. me comunicar com uma pessoa nativa, ela disse, ai, que fofo, seu inglês é de curso. Olha. E aquilo me impactou de tipo assim, nossa, então qual é o inglês normal sem Isso. ser o de curso? Isso. E é o que realmente vocês aplicam dentro da System e que Isso. dá muito resultado. E é muito interessante a sua fala, né? Porque eu sou uma caixinha de surpresa. Então, eu já trabalhei fazendo livros didáticos, tanto de francês quanto de inglês, Olha. para uma franquia nacional. E eles usavam muito tudo baseado no que você falou, no decorar termos. Isso. Tanto é que eles não tinham nessa metodologia além do nível A2. O máximo que eles conseguiam chegar era no nível A2. Por quê? Na grade europeia de divisão é isso. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Exato. C2 é o Isso. fluente, nativo. Então, eles não conseguiam passar do, digamos Do assim, A2, do básico. básico. Do básico. Por quê? Porque no seguinte, você precisa concatenar as ideias. Você precisa desenvolver o pensamento. Então, se você só Perfeito. decora, você não consegue concatenar as ideias para desenvolver um pensamento e ter uma Isso. discussão. Você consegue frases decoradas. Não é natural, né? Não é só natural, como você só consegue aquela frase, eita, preciso pedir uma comida. Ensaiada. Exatamente. Para você pegar dessa frase, o que é que eu posso colocar aqui, o que é que eu posso colocar ali, e para escrever é muito mais difícil. Essas pessoas saíam com A2, ótimo na fluência verbal, mas na escrita era péssimo. Por quê? Porque era justamente um método enlatado. Exato. Eu brincava de dizer que eram os papagainhos. Os papagainhos, claro. Porque Fica decorando papagaio e sai sabe- dali. O papagaio sabe falar, mas ele não tem Raciocina. tanta noção do que está falando muitas E, Ana vezes. Helena, aí você trouxe justamente a ilustração maravilhosa do que a gente tem como teoria, né? Tem como hipótese, como tese da metodologia da gente, né? Essa coisa de você pega uma palavrinha ou uma estrutura, entrega ao aluno, isso todo mundo tira 10. É perfeito. Então, tem pais que dizem assim, ai, meu filho tá falando lindo, porque ele canta uma musiquinha, porque ele recita uma rima, uma poesiazinha, mas ele não sabe o que ele está falando. Sim. E para você raciocinar, é preciso você mergulhar o aluno e dar a ele subsídios para ele fazer o processamento cerebral. Aí que entra, por isso que o aluno, nesse método, não saía do A2, do nível básico. Para você sair daí, é preciso você pensar na língua. E aí, dentro dos estudos da nossa metodologia, a gente tem um cientista, um dos teoristas que a gente estudou muito sobre a teoria, que é a teoria natural da língua, naturalista. Vou dar um exemplo simples. Quando nasce um bebê. Então, uma criança pequena, você não dá estrutura pronta nenhuma a ela. Ela só usa a língua quando ela precisa da língua. Então, ela diz água porque ela está sentindo necessidade de água, associa que a água é a sede, então ela diz ela diz G, se for em inglês water, ela vai dizer qualquer coisa parecida, se for o, na criança em francês. Então, ele vai usar o que ele precisa e você não dá nada pronto a ele.
Então, é aí que a cabeça da gente processa. Então, com a metodologia da gente, o que a gente trouxe? Conteúdos que você precisa, que você entende dele, porque não adianta o conteúdo que você não entende. Adianta o que você entende, porque aí você desenvolve, você usa. Se a gente falar sobre qualquer assunto da área de vocês, então, em outra língua, é capaz de vocês, sim, entenderem boa parte dela. Por isso que tem gente que diz, eu sou ótimo, médico. Médico diz, eu leio tudo em inglês, mas eu não falo nada. Eu não falo nada. É muito comum, né? Sim. Tem a compreensão, né? Mas não Instrumental, a gente desenvolve. chama de proficiência instrumental. Instrumental, é É. só para usar para o técnico. Exatamente. Mas você não produz nada. Então, você diz ao médico, você agora vai dar uma palestra sobre o assunto. Ele diz, Eu achei muito interessante o que você falou sobre essa questão de pensar, né? E aí, trazendo o que o Lucas falou no começo sobre a inteligência artificial, tem um estudo que eu acho muito interessante, que eles separaram 2 grupos. Um grupo de estudantes foi resolver o problema matemático na mão, e outro grupo foi resolver o mesmo problema matemático pela inteligência artificial. E aí, claro que o que foi pela inteligência artificial acabou muito mais rápido. E aí, uma semana depois, eles chamaram os grupos novamente para fazer o que eles lembravam daquele problema. E muitos do que resolveram com a inteligência artificial nem sequer lembravam qual era o problema. Então, assim, hoje na nossa sociedade, as pessoas elas estão tão ávidas pelo imediatismo. Quero aprender inglês em 1 ano, né? Que é o que muitas escolas prometem. Muito rápido, né? Quero muito aprender agora. Só que elas não entendem que elas aprendem agora e depois elas não lembram mais. Isso. Porque elas não realmente desenvolveram as conexões neurais necessárias. Isso. Né? E como é que você lida? Desculpa, já atropelei a pergunta, mas como é que você lida com esse imediatismo, principalmente dos pais, né? Porque a gente sabe que a maior dificuldade de trabalhar com criança não são as crianças, são os pais. Então, como é que você lida com esse imediatismo? Olha, para a gente ter uma empresa que realmente presta um serviço honesto à sociedade, eu acho que você precisa ser honesto com o que você oferece. Isso. Então, não adianta você dizer, olha, Lucas, você vai aprender inglês aqui em 6 meses, em 1 ano. Porque a gente sabe, como especialista, que não é assim que funciona. Sim. Então, o que a gente parte? A gente parte para outras ofertas para o cliente. Oferta de proposta. Então, você diz o seguinte, olha, e de resultado. Porque você diz o seguinte, olha, em 1 ano, o que eu posso lhe entregar é isso aqui. Você vai até, Ana Helena, aquele resultado, até o A1,5, até o A2, aquele básico necessário, mas você não vai dar uma palestra. Você vai precisar ficar comigo 3 anos, intensivamente, ou 1 ano, porque tudo em idioma depende de carga horária. Tempo de exposição ao idioma. Na Intensidade, vida, né? Intensidade, perfeito. Então, Tudo na vida, na tudo na verdade. vida. Então, se você está mergulhado, se você ficar comigo 12 horas por dia, todo dia, aí eu vou dizer, Lucas, então a gente vai mudar de história. Porque em 6 meses você vai estar falando muito bem. Mas as pessoas querem o imediato. Sem muito Sem muito esforço. esforço e custando bem pouquinho, que é pior. Não, tem que custar pouco. Não é, porque o especialista, ele é bem pago, é uma pessoa que estudou, é um professor, né, que está ligado. As pessoas, elas associam muito o valor, elas não conseguem ver o que tem por trás. Exato. Então, elas não olham assim que, além dela ter estudado muito para ser especialista, ela investe e continua investindo ali no Exato. desenvolvimento, Exato. como vocês. Foram lá, olharam o método que estava utilizando, foi estudando aquele método, foi Melhorando, refinando, né? foi aprimorando, Isso. foi chegando. Isso tem um custo muito alto. Claro. Tem um custo não só físico, mas tem um custo imaterial do tempo, do erro e acerto, Isso. né? Do seu pensar, do seu desenvolver, do seu concatenar as ideias, porque as pessoas acham assim, mas isso é fácil para você. Mas não é porque é fácil para mim que isso não tem um custo. Ou que Exato. sempre foi fácil, né? Que não Exatamente. precisou existir um tempo de Exato. investimento ali. Exatamente. E aí elas não entendem, poxa, para que seja fácil para você, isso daí também tem um custo, e é um custo mínimo, Teve que é que só ser dinheiro. difícil pra alguém, É. né? Pra ser E é só fácil. dinheiro, gente. Se você parar para pensar, o que custa mais? Você ficar batendo cabeça, fazendo as coisas e as coisas dando errado, ou você pagar e aprender para já... Economizar tempo. Simplificar o Exato, caminho, né? exato. Então, Sem falar que educação é uma entrega de serviço, não é produto. E serviço significa uma pessoa está servindo a você, né? Então, esse serviço,
ele custa muito mais do que um produto, né? Claro, tem produtos valiosíssimos, mas o valor, né, tem uma razão. Que a gente estuda isso, né? E sabe que é valiosíssimo porque levou quanto tempo para se chegar naquela tecnologia, naquela coisa bacana que você sonha, as coisas baratas e simples não levaram tanto tempo assim. Isso. Não teve tanta elaboração. Então, imaginem serviço. Né? E educação é essa coisa, cada um é um. O professor, realmente, Ana Helena, ele estudou muito, ele tem o dia inteiro, né, de esforço na entrega para você, né? Então, isso custa. Perfeito. O papo tá rolando, tá fluindo. A gente já Tem muita entendeu, coisa, né? a gente já entendeu o que é metodologia, né? E aí vocês me corrijam se estiver errado, mas eu entendi que metodologia é o que fazer, o como fazer, a forma de fazer. Exato. Só que baseado, claro, em fundamentos científicos, com a validação de pessoas, para ter um resultado realmente que faça a diferença. Sim. E a gente analisando o contexto, trazendo um pouquinho para a visão do gestor, do empresário. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é intensidade distorce o tempo. E outra frase que é, tudo aquilo que você foca, expande. E aí, na sua fala, Fátima, observei uma coisa muito interessante, que realmente faz muita diferença quando você colocar energia, colocar esforço para aquilo dali. Então, um aluno que ele se dedica tantas horas por dia à língua, ele vai aprender mais rápido. Isso. Mas isso também depende dele. E trazendo para o contexto de negócio, né? Um pouquinho aqui. A gente sabe que a caminhada do empreendedor, do empresário, ela não é fácil. Tem muitos desafios. E quanto maior você se torna, maiores ficam os desafios também. Isso. Só que a gente precisa de uma metodologia também para fazer gestão. Porque a gente entendeu da metodologia da educação e tem outras metodologias. Só que existem formas também de ter uma gestão que a gente tem um resultado a longo prazo. Não é uma marca que nasceu hoje e daqui a um mês quebrou. Não. Porque quando a gente inicia uma empresa, promove um tipo de serviço, eu, pelo menos particularmente falando de mim, né? O meu objetivo é entregar o melhor para o cliente e crescer dentro daquele mercado, daquele nicho. Então, entendendo sobre esse cenário, eu queria perguntar a você, Fátima, todo negócio ele precisa de uma boa metodologia, de uma boa gestão para poder crescer na sua visão, e por quê? Pergunta Porque belíssima. 40 Pergunta anos de história da System. Esse ano, né? É um ano mega especial. É um ano muito especial, a gente celebra assim com todo louvor, porque foi muito esforço, como disse você, e foco. Então, esses ingredientes já entraram aí na história da System para ela chegar até os 40 anos dela, né? Então, o como fazer esse empreender, o como fazer esse negócio sobreviver, são ingredientes sérios e realmente existe a metodologia para a empresa crescer. Então, a empresa ela é feita de pessoas, né? Claro, tem as empresas hoje de robôs, mas atrás dos robôs a gente sabe que também tem muita gente, né? Mas as pessoas, a gente tem que ter um cuidado especial em quem está levando aquele negócio seu para frente, né? Eu dou muito valor a uma coisa que é até parecida com o IA, mas eu vou chamar de IC, que é inteligência coletiva. Sim. Então, a inteligência das pessoas, minha gente, como é importante, né? Você valorizar cada pensamento de cada pessoa que pode contribuir para o seu negócio. Então, esse é um dos ingredientes, tá? Então, que eu acho importantíssimos para uma empresa ter uma vida, né, saudável. A valorização das pessoas, porque a gente tem que criar, inovar o tempo todo. Outro ingrediente, né, que você tem que ter ali é a inovação. Senão você não sai do lugar. Por exemplo, a criação da nossa metodologia bilíngue, né, que é o Systemic Bilingual, hoje, ela surgiu para o crescimento da empresa, mas surgiu com a ajuda de várias inteligências, de pessoas, né? Principalmente de pessoas. Então, o como fazer, né? Fazer as pessoas terem instrução, as pessoas terem conhecimento. Sem conhecimento, não se vai também a canto nenhum. Então, estudar. As empresas estudam, a gente estuda todo dia. Então, tem que saber quais são os instrumentos que a gente tem
para garantir a longevidade da empresa e também a saúde da empresa, né? Porque os clientes percebem, né? Você que está ali colocando água na máquina, né? E combustível. Eles estão observando, todo mundo é impressionante, mas o seu cliente interno está observando você, o seu cliente externo está observando você, a gente está em constante observação, a gente está em, né, Constante evidência, né? Tá todo mundo né? olhando e você tem que dar resultado. Isso. Então, tem a pressão, que todo mundo conhece das empresas, a gente tem pressão com tempo, pressão para dar conta de entender de alguma coisa, dar conta de entregar, que é o mais estressante, né? Mas, principalmente a gente que tem um cuidado de entregar algo de valor, né? Sim. Porque hoje está meio que pulverizado, né? As pessoas Exato. prometem e não entregam tanto, né? não entregam tanto. E é diferente na System. Porque Exato. eu vejo o cuidado e o brilho, é até algo que a gente... Até, desculpa interromper, Fátima. Sim, não. Espero que você não perca o De raciocínio. jeito, não. Mas é algo que a gente vê como diferencial da System e da Fátima e da Vanessa também. Porque quando Sim. se fala da marca, da metodologia, do cuidado com as pessoas, o olho ele brilha. E aí você vê a sim, diferença sim, de alguém que se importa, claro. né, com o cliente, que se importa com o resultado da empresa. Isso faz toda a diferença. E por isso que E chegaram... eu posso falar 40 anos. enquanto quase funcionária. Eu fui quase funcionando. Como assim quase funcionária? Mas Porque foi uma a System prestadora, fez né? uma parceria com a Aliança Francesa, Sim. enquanto... Gente, eu passei 9 anos de sala de aula lá na Aliança. Né? A Aliança foi uma das escolas, eu Sim. dei aula também em outras escolas de idiomas. Sim, Mas vendo, assim, as escolas que eu participei, o acolhimento, Sim. o onboarding, sim, é muito diferente, entende? Então, você já percebe daí também o cuidado, sim, sim. todo o direcionamento do pessoal. E olha que eu não era funcionária oficial Aham. da System. Aham. Eu era uma parceira da System. E eu senti essa diferença. Então, isso é um dos valores da System. A gente tem que ter esse respeito às pessoas. As pessoas não estão de brincadeira dentro do seu negócio. E tem uma coisa muito importante que a humanidade toda quer, é crescimento. Você não está num serviço, num trabalho para jogar fora seu tempo, sua energia, sua capacidade e outras variáveis aí, outros componentes. Você está ali para crescimento, para você ganhar alguma coisa. Sim. Então, empresa e quem se relaciona com ela, seja o cliente interno ou externo, é troca. É troca como é com todo mundo em todo segmento, até na vida. Você tem um amigo, você tem uma pessoa, você tem uma boa troca. Você está ganhando e dando também. Então, a empresa é do mesmo jeito. É um CNPJ, né? Eu tenho o meu irmão, que é advogado, e ele mexe com muitas empresas, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala, esqueça que a System, ou Systemic, ou qualquer empresa sua, ou System Tours, ou é você, não é você, é a empresa. Isso. Então, não é a gente funda, a gente monta, a gente lidera, a gente dá as coordenadas, mas, minha gente, a empresa ela tem outra identidade. Sim. Né, Ana Helena? Então, precisa ser respeitado isso, não é? Então, a coisa do crescimento, de empreender dentro, né, do método e tudo mais, é tudo isso, é a gente contar, saber que tem as pessoas, que a gente tem que ter o cuidado com elas, e isso é muito interessante, porque reverte muito para o cliente. Sim. Né? Se você tem esse cuidado, o que você percebeu na System, se existe o cuidado, então tem algum crescimento, está, eu acho que diretamente ligado, sabe? Sim. Proporcional, quanto mais cuidado, mais resultado. E é muito interessante, você falando aí, eu fui vendo, teu irmão, ele dá um conselho maravilhoso, porque o que acontece, principalmente no digital, as pessoas, elas confundem a empresa com ela, porque elas Isso. começam, a cara da empresa no digital é a Isso. pessoa. Coloca até uma Sim. carga emocional, Sim. né? No negócio. Exatamente. Então, quando você entende que a empresa não é você, se um funcionário entra com ação trabalhista, você entende que ele não está entrando contra você, ele está entrando contra a empresa. Aham. E aí, emocionalmente, isso muda muito o jogo. Isso. Né? Quando as pessoas falam, aqui é a família. Não, gente, aqui é a empresa. A empresa, ela é humana, humanizada. Mas se você trata ali como a sua família, sem perceber, você reproduz comportamentos e dinâmicas familiares dentro da empresa. Isso. E aí, isso é uma... Assim...
é o estopim para as coisas darem errado. Porque Isso. são dinâmicas que, se você não olha, São diferentes. são exatamente. muito diferentes. E até Isso já me mesmo, faz né? pensar em Perfeito. uma outra coisa, porque a Sim. gente que vem de um ambiente digital, a palavra método e metodologia foi muito disseminada. Então, todo mundo hoje quer criar um método, todo mundo quer vender uma metodologia. Sim. E, Fátima, na sua visão hoje, qual é, ou quais são, né, os maiores Sim. erros que um Sim. líder de negócio, que um gestor comete ao tentar implementar, construir uma metodologia? Bom, eu acho que uma das coisas é... Eu vou usar... Eu não quero usar a palavra treinamento, que foi o que me veio à cabeça, mas a formação de como lidar com isso, tá? Então, a formação de pessoas que vão disseminar a sua metodologia, a capacitação delas, tá? Então, capacitar as pessoas de como usar aquilo é uma das formas que você tem também de preservar e segurar a longevidade, né? a essência dela. Porque você tem que entender os conceitos. Para uma pessoa, um profissional, por exemplo, lidar com nossa metodologia, ele passa por muitas horas de formação, muitas horas de fundamento. Você tem que entender o porquê daquela metodologia para você poder aplicar. Sim. Porque são coisas muito distintas. Quando você cria a metodologia e você tem um profissional com a cabeça de outra, aí ferrou. Tem que ser bem Ferrou. passado, né? Aí ele vai se confundir. Por isso que você tem que, se o profissional é um profissional antigo, de cabeça feita com outra metodologia, outro método, aí você faça ele esquecer. Faça uma lavagem cerebral e diz, ó, meu amigo, quer entrar nessa aqui, você vai cumprir. Faz parte do processo. Um processo até de aculturamento, Processo. né? Para entender ali. Perfeito, perfeito. E sabe o que é mais interessante? Que essa é uma das habilidades. O desaprender é uma das habilidades mais importantes da atualidade. Excelente. Porque hoje a Boa. gente precisa desaprender as coisas analógicas, né? A gente é um pouco mais velha do que Claro, vocês. eu sou bem mais. Eu sou bem mais. Ana Helena menina. Uma mesa muito frutífera, né? Né? Então, assim, mas é porque vocês vieram de uma era que tudo já era digital. Quando vocês nasceram, o celular já existia. Nós temos uma mistura de gerações aqui, né? Exato. Grande. Eu venho de uma era analógica. É. Uma era que era TV de tubo Nossa. e que o celular não existia. Mas a Ana Helena é muito moderna, porque ela veio da TV. A minha nem é a TV. Era só o rádio. Era o rádio, a TV estava chegando. Mas era eu preto e gosto branco. dessa troca, é muito É, interessante, a é gente sempre muito comenta. legal. Eu até comentei ontem em Muito. uma palestra que geralmente nós somos os mais jovens das mesas que a gente costuma sentar. E é muito É, que bom, lindo. porque é uma troca. É uma Muito troca legal. linda. E sobre isso que a gente estava É. conversando aqui, né? Sobre Aham. treinar, capacitar as pessoas, isso é algo que a gente conversa muito. Porque Sim. é muito natural que o dono de um negócio, que o gestor de um negócio, ele viva o DNA daquele negócio. É claro. Mas para passar para as outras pessoas, para que elas não só vistam a camisa da empresa, mas que Sim. elas também passem nessa cultura e coloquem em prática, eu creio que é também um dos maiores desafios, né? É. E você tocou em um ponto, assim, que eu acho que talvez é um dos aspectos mais importantes hoje da sociedade como um todo, porque tudo gira em torno disso, que no Uhum. final são pessoas, né? São. Então, Isso. saber lidar com pessoas, Uhum. entender sobre comportamento, Uhum. sobre temperamento, Uhum. sobre a melhor forma de você liderar aquela pessoa, Sim. isso eu acredito que é algo inegociável para Muito um além líder, das para capacidades um técnicas, gestor, né? para um empresário. Tem que entender de pessoas, tem que estudar, porque senão não vai. Esses dias eu vi um estudo que saiu, até uma empresária também me mandou, que as pessoas, isso está muito pulverizado, mas as Uhum. pessoas têm sido contratadas por hard skills, né? Uhum. Então, Uhum. e são demitidas por soft skills. Exatamente. Que são habilidades, são contratadas por Intrínsecas são isso, da pessoa. técnica, Isso. mas são demitidas por comportamentos, né? Isso. Então, Sim, hoje isso. não basta, não adianta. Você pode ter o melhor currículo da sua vida inteira. E eu Com conheço certeza. pessoas, inclusive, que têm um pergaminho de currículo. Que Isso. são profissionais excelentes, mas no comportamento, Não sabem lidar. mas no caráter, mas na forma de lidar com as outras pessoas não consegue. E o mercado ele não está mais aceitando esse tipo de profissional. Lucas, isso aí é super importante, Letícia e Lucas. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nos meus 60 anos, viu, agora, eu tenho o prazer de aprender com vocês. A gente tem que se curvar, né, e aprender com os jovens, porque Sim. é muita coisa nova pra gente. Eu que vim da geração que eu estava falando, da TV em branco, preto e branco, né, e hoje, IA, né, e vocês aí no mundo da IA, e a gente aprendendo. Então, Sim. tem que ter uma mesclagem. Agora, eu vou lhe dizer, gente
para lidar com isso, Lucas, você disse a coisa mais importante. Segunda-feira eu estive com 2 CEOs, 2 consultores já grandes, né, num momento muito interessante, eles dando uma palestra e eles dizendo assim, olha, minha gente, não tem como pessoas. Pessoas é com o que a gente tem que saber lidar. Então, não tem um departamento financeiro, não tem um comercial, não tem o de marketing, não tem os outros, mas o departamento de gente, de pessoas, é o mais importante. Então, a ponto de quê? De você chegar à conclusão que se você não se relaciona bem, ou se a empresa não se relaciona bem com o cliente, ou dentro da empresa, você numericamente mostra o valor da perda. Numérico. Sim. Então, você vai perder X milhões no seu negócio por causa disso. Só por causa Sim. dessa coisinha de você achar, de ter um caráterzinho mais ou menos, não tem que ter isso, né? A gente tem que ser seguro, honesto com as pessoas. Um dos valores da nossa empresa é isso. Honestidade de entrega de resultados. A gente tem que ser honesto com o cliente, honesto com o colega, honesto com... Eu, que sou a fundadora da empresa, né? Não fico muito mais em cargos executivos, mas fico num conselho, claro, a gente continua dando os palpites e ligado na visão, que é uma coisa dificílima de você trabalhar, né? Mas, então, você tem que ter esse cuidado, né? De fazer essa orientação perfeita, né? Então, pessoas, assim, é o X mesmo da questão. Chave, né? Outra coisa, há muitos anos, quando a gente fez muitos cursos de capacitação, de formação, com empresas, a gente teve a Fundação Dom Cabral dentro da empresa, teve outros consultores maravilhosos, porque isso é importante, trazer conhecimento, o que eu falo de trazer conhecimento. Então, que a gente estava estudando como recrutar pessoas. Então, os grandes recrutadores de mercado, né, dessas empresas bacanas, né, de headhunters, um grande que eu não me lembro o nome, mas de muitos anos, ele dizia assim, olha, quando eu vou recrutar um alto executivo, né, um C-level, um CEO, um C qualquer coisa, né, os dois com a mesma competência, porque imagine um país como os Estados Unidos, aqui no Brasil também, as grandes potências, claro, a gente tem altos executivos, as mesmas capacidades técnicas, as mesmas. Mas como é que eu ia empregar um ou outro? Então, eu tive o caso de 2 potentíssimos. Eu disse, e agora? Como é que eu faço? Aí, eu fui fazer os testes de quê? Soft skills, né? Das competências que você tem. Então, atitude. Aí, teve uma atitude muito mais positiva, muito mais, né? Agregadora do que o outro. Ele disse, pronto, é esse. Sim. Então, é aí que você faz a diferença. Isso é muito importante. A gente nota em quantas vezes a gente teve que ter um líder de departamento, o nosso core business, né, que é o principal, é o ensino. As aulas têm que ser bem dadas, então o pedagógico tem que ser redondo, né? E a gente várias vezes errou porque tirou um bom professor técnico de sala de aula e colocou ele numa gestão, tá, para liderar professores. Ele sabia liderar os alunos, professores não. Então, erramos assim uma meia dúzia de vezes ou mais. Mas que bom que aprenderam para... Aprendemos muito. E gestores que foram bons professores, mas que se elaboraram em gestão e são gestores bacanas. Então, olho nisso, né? Sim. E, inclusive, até eu estava conversando com um cliente, Sim. que ele é dentista, ele é dono de uma clínica, né, odontológica, e a gente conversando um pouquinho sobre isso, porque assim, na faculdade, nos cursos, nas formações, cada profissional aprende da sua área, mas quando vai na prática do mercado, ele compartilhando comigo que ele sabe, ele é um excelente dentista, mas na parte da gestão, ele precisa de apoio. Ele não foi ensinado. Ele não foi na ensinado porque graduação. você não encontra um Pronto. conhecimento tão fácil. Pronto. E a gente pega na questão de business, de Isso. empresário, de gestor, Isso. que na teoria é uma coisa, mas na prática, falando da parte de contratação, a maior dor dos nossos clientes atualmente, todos eles falam comigo, são pessoas. Não Isso, olha aí, conseguem mão de obra. contratar direito, tem empresas, tem fábrica
para escalar o negócio, para aumentar tudo, mas não encontra gente habilitada para poder fazer aquele negócio Ou dar até certo. encontra, mas quando capacita, a pessoa sai. O que eu gosto de falar também, sabe, Lucas? A gente pensa muito nas habilidades técnicas. Você trouxe as habilidades técnicas de gestão. Mas para ser empresário, a gente precisa ter estômago. A gente precisa ter um emocional muito bem elaborado. E isso daí não aprende no banco da faculdade, no banco de uma escola. Não, a gente tem que se trabalhar, tem que olhar para si. Muitas vezes as pessoas têm essa reticência de olhar para si, porque ainda olha as emoções como algo fútil, como algo desnecessário de ser trabalhado. E acho que um bom empresário, eu até queria que você compartilhasse a sua experiência, porque afinal de contas são 40 anos, então ela é longa sobre isso. Como que a gestão das emoções, ela conseguiu dar uma virada aí dentro do teu negócio? Ana Helena, olha, em se tratando de pessoas, eu estou falando com uma especialista nisso, que é você, as emoções, minha gente, são cruciais, importantíssimas dentro do negócio. Porque eu conheço mega empresários que por um simples fato de estourar, né? Usar uma palavra bem... Todo mundo estourou com uma pessoa, com grosseria, estragou o negócio. Estragou. Sim. Do mesmo jeito, não só os altos, como as pessoas que estão dentro do negócio, os colaboradores ali, um está de mau humor, um está fofocando sobre o outro, não segura suas emoções, né? Não são elaboradas. Então... A emoção e o estado psíquico e psicológico das pessoas é uma coisa muito séria, né? Então, o Brasil é um país que olha muito essa questão dos laços familiares, os laços de amizades. Você é amigo de quem? Hoje, rede social, a gente vai em cima, né? E denuncia, vocês que são do digital, quem é que você conhece? Fátima Fulano. Peraí. Amigo. Olha quem segue. Olha quem segue, né? Olha quem segue. Então, antigamente, a gente não tinha isso. Mas a gente tinha Maceió, Alagoas, né? Era mais fácil. Eu não entendo São Paulo, que não é minha praça, que é gigante, né? Mas você vê os laços. Você vê, então, tem uma família... é aquela pessoa... é uma coisa meio louca, mas vamos testar aqui, porque a gente sabe que é amigo de fulano. Já vem com feedback, né? É aquele famoso, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Exatamente. Né? Que as pessoas não valorizam, mas ele tem um poder. Isso. Muito embora tudo, ao longo da minha experiência, a gente tem que pegar os preconceitos e botar do lado. Então, você ouviu falar que fulano é assim, você, mesmo assim, se é uma pessoa pronta tecnicamente, você tem que dar chance. Até porque é bom para o negócio. E muitas vezes dá certo. E outras vezes acontece mesmo de bater com o que você pensava. Às vezes ele só está esperando uma chance para mudar, né? Para mudar. E muda. Muda. Tem pessoas que totalmente mudam. E, poxa, então você... Aí a pessoa até fala, né? Diziam isso de mim, eu não sou isso. Não, tudo certo. O ambiente influencia também, né? Às vezes é um ambiente hostil, mas um ambiente agradável torna aquela pessoa também. Minha gente. E esse ambiente salutar, em termos de emoções, é importantíssimo. Imagine você ser bem tratado pelo seu colega de trabalho, você ser bem recebido, bem acolhido, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo no grupo de colaboradores da gente alguém que está se despedindo da empresa e dizendo, poxa, eu vou sentir falta daquele bom dia com aquele café, com aquele cafezinho que você, sabe? Essas coisas que constroem, né? Então, se você tem esse equilíbrio dentro da empresa, né? Uma solidariedade contínua, né? O mundo não são flores, né? Então, a gente tem um dia que a gente está angustiado, que a gente está mal, que você não consegue nem botar e pessoas muito competentes, que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver o cognitivo com o outro lado. Com comportamental. Com comportamental, nada. Então, você pode ser um alto técnico, um cara bam, mas que você não tem esse equilíbrio emocional, ninguém suporta você, daqui a pouco respinga no cliente, porque o cliente vai dizer,
aquele cara é um desequilibrado. Sim. Aí a empresa se choca, né? E hoje, mais do que nunca, agora é lei. Existe a NR1 que já entrou em vigor, mas vai começar a multar a partir do ano que vem os ambientes de trabalho que adoecem emocionalmente, psiquicamente os funcionários. Que coisa séria. É uma coisa muito séria, porque o número de afastamento por questões de transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão, ele é muito grande. Em 2017, ele gerou $1 bilhão de prejuízo. O previsto é $6 bilhões para 2030. De prejuízo só com afastamento por questões emocionais. Cada vez mais comum isso, né? Sim, porque assim, e com a inteligência artificial, o que se prevê é que isso aumente muito, porque a demanda de trabalho, a pressão por metas, por alcançar as coisas, ela vai estar muito maior. E a gente já vive um pouco num ambiente, né, ansioso, isso. Né, um ambiente ansioso, e isso só tende a aumentar ainda mais. E o ambiente de trabalho, a gente passa pelo menos 8 horas por dia, geralmente. Então, isso que eu ia complementar você, porque o ambiente de trabalho, você passa 80% do seu tempo lá. Então, ele tem que ter um nível de saúde excelente para você ficar bem. Sim. Por isso que tem essa determinação de entrar uma lei com isso. Que as pessoas, de fato, adoecem, né? A gente adoece porque está ali num ambiente, às vezes, hostil, como você falou, né? Um ambiente insalutar, né? Uma coisa... E a crescente demanda pelo home office, eu creio que vem muito por isso, né? As pessoas, elas querem mais se isolar. Isso. Então, esse ambiente aqui é o meu ambiente, eu estou trabalhando, entregando da mesma forma, mas não preciso me relacionar com ninguém. E aí é justamente onde nascem outros problemas. Exatamente. Que é o isolamento social, Exatamente. o distanciamento, a dificuldade de lidar com pessoas, né? E assim, entrando na seara do teu gancho, eu queria fazer uma pergunta para você, Fátima. Eu percebi, na pandemia não tinha filhos, mas eu tinha pessoas próximas com filhos na pandemia, na idade escolar. E como é que você percebeu essa valorização do ensino no período da pandemia? Porque, assim, os comentários que eu vi, eu disse, meu Deus, como é difícil ensinar para essa criança, agora eu valorizo o professor. Tá vendo? Agora eu entendo. Minha gente, olha, eu sou uma pessoa de fé, que acredita em Deus, porque eu acho que o impossível pode acontecer porque Deus é muito grande, né? Então, a gente fica com os conceitos da gente, com os preconceitos, com tudo. E quando chegou a pandemia, foi das maiores lições que a gente teve na vida, né? Então, a gente pode ilustrar pela pandemia tudo que vocês falaram aqui. Então, o burnout de professores, né? Porque eles foram obrigados em pouco tempo a aprender o digital. Então, a mexer... Aprender entre aspas. Entre aspas. Jogados lá. Jogados lá. Seja o que Deus Jogados quiser. faça, porque a gente tem que atender o cliente. Olha, uma pressão, né? Então, teve isso. E os alunos, essa parte da família, né, Helena, que é a sua pergunta, né? Que é como é a valorização do professor, do cuidado, do carinho, do abraço, minha gente. Quando o governo falou assim, olha, vai ser permitido abrir as portas da escola. Tinha mãe batendo já a porta da escola. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta. Imagine com as crianças em casa. A gente não aguenta mais. A gente precisa de vocês. E a gente abriu e teve mãe que disse assim, mas, Fátima, como é que você não avisou a minha cunhada, a minha prima, a minha não sei quem, não estão sabendo não que abriu a escola, quem abriu. Então, o valor foi gigantesco. Todo mundo percebeu porque o online era o bacaninha, era o legal que a gente divulgava. Bem, né? Ó, pessoal, não vai conseguir presencialmente, mas aí veio a pandemia. E vamos fazer 100% online. Então, bom, a gente teve as perdas em termos de negócio, foi uma pancada, porque a gente teve 40% de desistência, porque os pais não conseguiam de jeito nenhum colocar os meninos online, nem os meninos se adaptavam, né? E aí teve essa perda e a coisa dos professores que a gente teve que segurar com palestras sobre saúde, segurar com sabe, empoderando com energia, acompanhamento, tudo. Botamos até professores de
de atividade física nas telas para ver se o pessoal fazia alguma coisa para relaxar, porque a gente teve que tomar umas atitudes para não ter a perda do professor também que estava sofrendo. Segurar a ponta dos dois lados, né? Exatamente. A sala de aula virou a casa de todos, porque tava o aluno lá e o pai dando palpite, e a gente mandava o pai, ó, fica no seu lugar. Mas uma coisa, a pandemia foi um desafio e um aprendizado, minha gente, que só Deus para dar esses toquezinhos. Ó, vai abrir do olho agora. Vai abrir. É impressionante. E aí a valorização do professor, da sala de aula, da relação humana, não tem nada como um abraço, né? Como um afeto. Um dos componentes da nossa metodologia é a afetividade. Não tem como você fazer uma aula sem um afeto, porque tá ali a pessoinha pequenininha, se for criança cheia de tensão, como é que a gente quer? Quer que a teacher, né, que a prof dê um apoio. Todo mundo quer isso. E não é diferente com adolescente, não é diferente com adulto. Sim. Todos querem essa atenção, né? Esse Então, suporte. foi uma loucura, mas foi um presente pra gente. A gente vê que a casa da gente ainda era muito bem-vinda e os alunos também, e vice-versa. E tudo há um propósito, né, Fátima? Em tudo há um eu acho que propósito. na nossa vida como empreendedor, como gestor, Sim. empresário, líder, existem lições que acabam acontecendo, surgem, a gente nem busca, mas elas vêm, né? Através de desafios. Isso. Quando a gente vence aquilo dali, aí, digamos assim, é mais uma estrelinha aqui no ombro, né? Isso. Mas na sua fala, há um tempinho atrás, eu notei algo muito interessante, que eu gosto muito, na verdade, disso. Tento sempre implementar também na nossa forma de gestão, até mesmo de atendimento ao cliente, que é a escuta ativa. É o ouvir o cliente, qual é a opinião. E não somente do cliente, mas o colaborador, quem está ali, quer queira ou não, sendo um braço direito, né, na gestão, ajudando. Então, você disse que o ouvir a opinião, claro que a gente tem que ter um crivo, um filtro natural, mas você comentou que ouvir as pessoas, né? Porque, por exemplo, o nosso negócio, a gente já conversando com outros amigos, empresários, mentores, às vezes uma palavra faz toda a diferença. Às vezes uma mentoria que a gente contrata, uma ideia, um insight que o cara compartilhou rápido, mudou o jogo da nossa vida. Isso. E como você vê que essa escuta do empresário faz a diferença na prática? Porque o que é que eu vejo, assim... Né? Eu tenho alguns amigos empresários, tenho alguns outros mais distantes também, mas muitas vezes a gente, como empresário, a gente tem aquele leve orgulho de, às vezes, não querer ouvir. De, tipo assim, não, esse é o jeito que eu faço e ponto. No meu negócio funciona assim. Meu negócio funciona assim? Não adianta, é porque fulano quer mudar, mas é assim, o mercado é assim. E muitas vezes não é assim. Você precisa ouvir. Então, como é que você vê a diferença dessa escuta das opiniões, de tutores, enfim, que contribui para o negócio? Nossa Senhora, essa escuta é um dos aprendizados da gente ao longo da vida empresarial. Então, é preciso sim. E um consultor maravilhoso no Aldo Dantas, eu sempre sigo, porque ele é louvável, um cara bacana, de uma mente bacana. Ele fala muito da escutativa. Escutativa. Sim. É importantíssima. Ele muda seu negócio e, sinceramente, minha gente, essa coisa da gente ter o orgulho é muito ruim, sabe? Isso. A gente tem que se curvar, ter a humildade de dizer, minha gente, eu não tenho isso agora, ou eu não posso fazer agora, mas eu estou lhe escutando. E a gente vai chegar lá, sabe? Então, desde a parte física da escola, quantos pais chegaram para mim, Fátima, a acústica está tão ruim da sala. Eu dizia, peraí, vamos ver uma melhoria para isso. Até o ensino mesmo. Então, o professor né, ou essa linha de vocês, ou dá uma sugestão para o crescimento da gente. Minha gente, é tão valiosa a escutativa. Escutar o cliente é das coisas mais valiosas. Por coincidência, Lucas, ontem eu estou reformando minha salinha de trabalho, que hoje, como conselheira e fundadora, a minha sala reduziu incrivelmente de tamanho. Eu acho isso maravilhoso, porque eu nem queria sala. Mas eu estou fazendo uma sala. Eu ouvi uns burburinhos assim, então, viu? Pois é. Aí eu fui para uma sala de aula. E achei bacana, porque um dos nossos gestores, cuidadoso, ele estava... Eu olhei para o quadro e disse, meu Deus, que coisa fantástica. Estava lá um QR Code, né, dizendo... Deixe aqui sua opinião. Como é que está a sua aula? Como é que está isso? Mas tire um tempinho aqui para a gente. Então, em todas as salas, né, aquela plaquinha lá, que quem até
nesse mundo digital, os adolescentes, alguns adultos até se ligam e fazem. Então, isso tem que ser uma constante. E você não se, sabe, não ter nenhum bloqueio para dar essa abertura para o seu cliente. Você tem que escutá-lo. E ele vai se sentir super importante e parte do seu negócio vai se integrar mais. Isso é uma das formas de engajamento. Então, você traz ele para perto de você. E quando você contempla o que ele faz, mostre, né? Porque até bolsinha, que a mãe disse, Fátima, que tal uma bolsa carteiro para os meninos colocarem os arquivos? Porque as pastinhas da gente são como arquivos. Eu digo, poxa, legal, eu já tive isso no passado. Alguns não gostaram, a gente já tirou, vamos voltar. E voltamos, e ó, tá aqui, viu? Fizemos, que legal. Então, isso é bom. É uma pena quando a gente não consegue escutar, ou quando a gente não consegue entender o que o cliente quer dizer, ou o colaborador quer dizer, e você não consegue contemplar aquilo. É muito ruim, não é? Mas você tem que estar atento. Eu acho preciosíssimo, valiosíssimo se tiver uma metodologia para isso dentro da empresa. Eu quero avaliação. É importante demais, né? Então, quando eu vejo as empresas... E eu sou uma das pessoas que contribui também com a opinião quando me pedem. Sim. Meu esposo diz, você vai preencher isso? Vou. Eu também. Vou dar pau, não é, né? Eu vou sim, né? Companhia aérea, eu me lembro na fundação da TAM, que era o comandante Rolim, que fundou, que morreu, né, no acidente. E ele, assim, a empresa estava borbulhando quando ele morreu, foi uma pena. E ele colocava em cada cadeira no avião, fale com o presidente. Não sei se vocês não lembram. Mas a Ana Helena talvez lembre. Foi a TAM, não era nem Latam, era TAM. A TAM eu ainda peguei. Eu ainda peguei. Aí você pegou, né? Mas ele tinha um formuláriozinho branco com azul, né? Eu lembro. E aí ele botava, fale com o presidente. Eu peguei a aeromoça, você me dá, eu vou mandar, eu vou ver se esse presidente funciona. Porque eu fico testando os presidentes. Vou ver se ele funciona. Mandei, entreguei a ela, chegou a resposta na minha casa. Eu gosto de fazer isso. Eu digo, para a gente testar se funciona, se tá... Claro, um departamento de marketing, fale com o presidente, tá lá um mote, chamada, né, para você dar a sua opinião, mas... É muito bacana quando você é ouvido, tá certo? Ouvimos a sua opinião, tarará, é excelente. Então, a empresa, esse departamento de marketing, ele tem que estar ligado, e ouvir, sabe? E hoje tem recursos e métodos e muitos instrumentos. Pesquisa, NPS, fizemos muito. E vou dizer uma coisa a vocês, NPS já tem outros, né? Tem outros mais novos e tudo, mas a partir daquele númerozinho ali, quando você tem um bom consultor, a gente teve uma Kícia Vilela, vou citar os nomes, tá? Excelente a Kícia, maravilhosa. Ela, quando ela deu o resultado e as coisas que aquele NPS deu aquele número pra gente, meu Deus, 4 páginas. 4 páginas é pra gente... Menina, tem chão. Tem chão. Você pensa que sua empresa tá bonitinha, tá nada. Tem então, sempre que melhorar, todo né? dia tem muito, Letícia, muito. Todo dia a gente tem muita coisa para fazer. Tem uma lista enorme lá na Cista. E eu tô lendo um livro agora que se chama 48 Leis do Poder. Sim. E uma delas é a chave da humildade. Que a humildade é uma das chaves para o poder. E a maioria dos gestores tem o ego, né? De, não, eu não escuto, no meu negócio é assim, se no seu é assim, então faz lá. Ou não quer ouvir o cliente, diz, não, você que não se adaptou ao meu negócio. Quando, na verdade, essa humildade de ouvir, também ter esse feedback contínuo é o que faz o negócio crescer, né? E eu juntaria também o medo. Porque às vezes não é nem ego, mas assim, poxa, eu fiz tantos anos dessa forma e deu certo. E se eu fizer diferente e der errado? E agora, será que eu vou pagar o preço de arriscar? Então, às vezes, também tem o medo aí junto, tem sabe? o medo, e isso é muito discutido também, viu, Ana? Muito discutido, porque a forma... Repare, no meu caso, né? 40 anos. Então, a cada 10 anos... Toda essa ciência de empreendedorismo, de gestão, ela é muito dinâmica, né? Muita pesquisa, sai tudo. Então, você tem esse momento, né, do medo, e você tem que também ter uma cabeça para você abandonar aquilo que lhe trouxe aquele sucesso. Isso é muito discutido, né? O que lhe trouxe o sucesso até hoje
não precisa ser o que vai lhe levar adiante. Geralmente não é, né? Geralmente não é. Exatamente, a gente conversa muito sobre isso. Geralmente não é. Por isso que você tem que, mais uma vez, se curvar, estudar, Sim. pegar os colaboradores da empresa, ouvir cliente. Minha gente, é um estudo contínuo, sabe? Você tem que gostar, como toda profissão, né? Todas elas. A gente tem que abraçar se você quer continuar, se você quer ter sucesso, é perseverar nisso, né? E eles são muitos componentes. Isso, o papo tá maravilhoso, né? Sim. Estamos caminhando. Não, por mim a gente ficava aqui né? Aprendendo, conversando, é maravilhoso. E sabe o mais interessante que eu vejo? É que tudo aquilo que a gente compartilhou aqui, ele não só se aplica no nicho de educação, por exemplo, Não. mas para todo e qualquer empresário, gestor, líder. A gente falou aqui sobre gestão de pessoas, sobre metodologia, sobre base, fundamentos, a intensidade que você precisa colocar no seu negócio, quer queira ou não, para ter um resultado ali, o cuidado com o cliente, com a experiência da ponta final, que está vivendo a metodologia, que está vivendo o produto, o serviço que a gente oferece. E para a gente caminhar para o final, eu queria deixar uma pergunta que vai um pouco mais para o lado pessoal, Fátima, né? Mas que envolve um pouquinho aí a tua trajetória. E eu queria perguntar a você, se você pudesse voltar e dar um conselho para Fátima lá de 1985, iniciando, foi assista. 85. Quando eu julho nasci. Tá vendo? Olha, deixa abaixo. Ai, tô muito bem com meus 40. Pode falar, tenho 40 e tô feliz. Mas fique, porque eu estou ótimo nos meus 60. Já falei 40. né? Eu estou ótimo nos meus alguns, 20 e poucos. Não tem nem coragem de dizer. Fátima, se você pudesse voltar e dar um conselho para aquela empreendedora, professora, aquela visionária lá de trás, o que você diria? Lucas, sinceramente, eu diria, eu teria estudado ainda mais. Porque eu estudei muito ao longo do tempo, foi muita dedicação, porque empresa e estudo, elas têm que estar andando juntas. E ainda a família também, olhando né? o mundo. Exatamente. Andando. E a minha família, nossa, eu sou vó com muito orgulho, mãe com muito orgulho, esposa com muito orgulho, né? São quase 40 anos também de casamento, né? E eu, claro, teria tirado mesmo um pouco mais de tempo para minha família, muito embora ela foi muito parceira minha. Então, tanto o meu esposo como as minhas filhas, elas dizem, mãe, você trabalhou, se ausentou muito, ficou muito tempo, mas foram muito meus parceiros. Sabe, assim, valeu que você chegou até aqui, valeu, a gente é feliz assim, com todos os percalços, né, com todas as barreiras, mas valeu muito, né, então eu diria, olha, eu teria traçado uma trajetória bem parecida, sabe, talvez acelerado mais, Lucas, em algumas coisas, sabe, porque como diz a Ana Helena, as emoções atrapalham um pouco, então os medos, né? Às vezes até o momento da empresa, você tem aquele tanto para investir e você tem que decidir onde investir quando você não tem muito. Né? A gente começou capital zero. Então, capital zero, sem nada, era o dinheirinho que entrava ali da receita dos alunos para colocar e aumentando, e a gente focando na receita da empresa. Nunca a gente pensou, eu e Vanessa, né? Vanessa foi minha parceira a vida inteira, somos sócias, irmãs, e a gente sempre... aquilo ali era reservado para a empresa. Então, a gente preservou aquilo. Nunca brigamos por um centavo, não. Essa parte do financeira, a gente brigava por outras coisas. Era discurso técnico, era, não gosto desse daqui, isso aqui, essa linha não vai. Mas é saudável, tem que brigar, tem que discordar, tem que... Não é? Então, talvez eu tivesse brigado mais, né? Brigado mais, arranca rabo aqui, vai lá, mas que isso é bom, isso é saudável, você, né, mas eu acho que a trajetória, assim, me dá uma alegria, sabe, eu até disse dia desse numa entrevista, eu digo, olha, eu me sinto realizada, tem até um post meu aí, como é que você se sente? Eu fico realizada, né, porque na realidade os alunos tiveram um resultado que a gente projetou. Então, estava dentro do projeto, né? Então, o que eu tenha falhado, e como empresa, tenha sido menos olhar para muita coisa, sabe? Então, eu teria mais cuidado com as emoções também, trabalhar mais a cabeça. Acho que uma terapia é boa para todo empresário, em todo momento. Recomendo.
Fiz terapia depois de um tempo, né? E continuo, adoro as terapias, são muito boas. Você, né, renova, porque a mente são bilhões e bilhões de neurônios que levam você a 1000 pensamentos, e esses pensamentos podem levar você para um caminho que você, né, vai se destruir à toa. Sim. Então, a ajuda das pessoas é muito bom. E os profissionais são muito elaborados hoje em dia, tem muita gente boa, olha aqui. Olha aí, olha essa juventude linda, né? Então, eu traçaria assim, porque tudo que pude fazer por uma empresa pequena, que nasceu, né, pequenininha, ela cresceu bastante e tudo, mas eu faria na busca de sempre mais técnicos, sempre mais estudos, sempre... Mas acho que não ia ter tempo não, Lucas. Então... Porque a gente que é empresário, que cuida muito, que gosta dali, nunca vai ser suficiente, né, Nunca vai Fátima? ser suficiente. Nunca vai estar perfeito, né? O É. produto, o método, a empresa. Sempre vai ter o que melhorar, né? Sempre. Mas eu queria pedir uma salva de palmas, né? Oh, pra você! Obrigado, Fátima. Queria que você Obrigada pudesse a vocês. compartilhar suas redes sociais. Claro, Né? E deixar com o último certeza. agradecimento aí para quem está nos assistindo. Olha, meu agradecimento gigante a essa turma jovem, lindíssima. Eu acho que Digital Boss é uma empresa linda que tem tudo para ser, assim, estupenda para o mundo, não é para Alagoas. Porque digital vocês já conquistaram o globo. Agora vocês vão além, né? Então, a Ana Helena também, uma super profissional e mexe com uma área belíssima, né? Que é essa da mente. Isso é importantíssimo. Então, eu deixo para todos os empresários esse cuidado que tem que se ter com a mente da gente, né? Porque a gente lida com mentes das pessoas, né? E todos os componentes que fazem uma empresa bacana. É estudar, é trazer consultores, trazer visões, escutar e tantos outros componentes que a gente conversou aqui, né? Que aí a gente faz um resumo aos pouquinhos, né? Mas o meu agradecimento gigante a vocês, Lucas e Letícia e Ana, que têm uma visão já lindíssima, maravilhosa. Vocês estão aí no caminho certíssimo e vão ajudar muita gente, viu? E as pessoas precisam. E as Vamos empresas. embora. E qual o seu @ do Instagram, Fátima? Fátima Tenório. Fátima Tenório. Isso, @ LinkedIn Fátima também, Tenório, né? LinkedIn também, tá? Tudo Fátima Tenório. Até E @, System Idiomas, Também, e tá? né? @ System System Idiomas, Tours. System Tours, agora... Systemic Bilingual. Systemic também. Bilingual. Não, Systemic Bilingual está em outra divisão, Sim, sim. tá? Mas System Idiomas e System Tours. Isso. Perfeito. Vocês querem fazer o último agradecimento pra gente encerrar esse episódio maravilhoso? Prazer, né? Foi incrível. Eu anotei tanta coisa. Uma aula aqui. né? Uma aula, literalmente, né? Muito Ai. obrigada, Fátima, pelo seu tempo, eu por que estar aqui com a agradeço. gente nessa troca maravilhosa. Foi incrível. Eu espero que vocês também tenham gostado. E Isso, uma honra, né? Poder aprender com uma pessoa que tem tanto tempo de mercado e que, assim, passou por tantas fases diferentes. Então, acho que tem muito a agregar para as pessoas que estão em diferentes fases do seu negócio, independente de qualquer coisa. Eu acho que aprender com quem faz, com quem tem resultado. Isso é algo, assim, que eu amo. fundamental. Muito obrigada. Eu amo. Então, assim, Eu gratidão adoro. por ter aceitado o nosso convite, Yes. partilhar aqui, abrir a sua caixa preta da empresa. Quantas pra vezes partilhar. precisarem. Eu que agradeço, viu, minha gente? É uma honra. E a gente vai ficando velhinho, aí vai se sentindo mais feliz, Essa assim, cara com... de jovem. Quem dera a gente for Não, ficando agora, olha, a Sim. expectativa de vida aumentou. Os 40 são os novos 30 e os Olha que coisa 60 boa. agora, que é a melhor idade, né? Isso. Que é a idade da maturidade, da loba. Isso. Boa, E é Ana. nesse clima leve que nós encerramos o episódio de volta, né, do Backscash. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. Crie muita expectativa também para o próximo episódio, Sim. mas até então, consuma, compartilhe e anote para você implementar tudo isso aí na sua empresa. Então, eu agradeço a você e até o próximo episódio. Lembrar de se inscrever Se e inscrever no enviar nosso canal. para os amigos, empresários, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Isso aí. Foi quase no final, né? Mas siga nas redes sociais também, @Backsperience Oficial. Se inscreva no canal e compartilhe esse episódio. Então, muito obrigado e até o próximo episódio do Backscast. Isso aí.